Eu me chamo Cláudia Rodrigues e eu recebi essa missão hoje de estar aqui transmitindo uma mensagem do Senhor para o nosso coração acerca da esperança. Esse ingrediente tão fantástico, tão essencial na nossa caminhada cristã. E eu creio que Deus hoje vai fortalecer o nosso coração, vai firmar muito mais as nossas bases, ancorar a nossa esperança na palavra, porque coisas vão ser tratadas no nosso coração, luz vai chegar, porque a palavra é assim, queridos, cada vez que eu e você nos expomos às escrituras do Senhor, então conhecimento é acrescentado, luz no nosso caminho, nos nossos passos, na nossa trajetória, no nosso propósito. E Deus, Ele, através da palavra, transforma, Ele vai nos edificando por dentro e nós passamos não somente a transformar a nossa própria jornada, mas de todas as pessoas que estão à nossa volta. E eu creio que nesse momento você pode estar sozinho ou com sua família, mas que você também possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas, que o teu coração te guiar, compartilha nas tuas redes sociais, porque o Senhor, Ele vai alcançar todas as áreas das nossas vidas através da palavra dEle. Sabe que isso é algo que nós aprendemos na nossa jornada cristã, que não importa qual seja o tema, o importante é que o nosso coração esteja como um bom solo para receber essa semente e certos de que haverá uma frutificação. Então se enche aí de expectativa, porque o tema hoje é sobre esperança, e expectativa e esperança andam juntas. Não tem como desassociar as duas. E eu te convido para que a gente possa iniciar com um tempo de oração, para que a gente possa consagrar esse tempo realmente, de fato, ao Senhor, porque Ele é que é o dono desse tempo, Ele é o dono das nossas vidas, do nosso coração. É por causa dele que nós estamos aqui, é para ele todas as coisas, e nós precisamos começar falando com a pessoa mais importante, que é o Senhor. Então fecha os teus olhos aí na tua casa, com a tua família, e vamos entregar esse momento a Ele, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque cada vez que nós abrimos a sua palavra, nós sabemos que ela ilumina a nossa jornada, ela traz clareza para o nosso coração, ela muda situações das quais nós não podemos mudar na força do nosso braço, mas através da tua sabedoria, através do teu Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. Nós podemos sim, Senhor, andar, ter uma jornada frutífera, mudar áreas que precisamos e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu oro, Pai, por cada irmão que vai receber essa palavra, por cada pessoa, Senhor, que está escutando, que irá nascer de novo através dessa mensagem, Pai. A Tua palavra é viva, é eficaz, ela penetra no nosso coração e ela é capaz, Senhor, de trazer luz, de trazer verdade, de nos expor a mudanças, nos expor a sermos consolados, confortados, encorajados. E nesse tempo, Senhor, nós declaramos que não haverá nenhum impedimento para que o nosso coração receba tudo aquilo que o Senhor tem para esse momento. E nós declaramos que cremos na frutificação de cada semente que o Senhor irá plantar, porque sabemos que já estamos andando em esperança, mas sairemos desse tempo com muito mais ânimo e muito mais vigor, e crendo e firmes e convictos nas Tuas promessas. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Então, vamos começar a falar sobre esse tema maravilhoso, e eu queria te convidar desde já a você pegar a sua Bíblia, porque ela vai ser o instrumento desse momento. Nós não estamos aqui para compartilhar uma mensagem humana, mas para compartilhar a palavra que transforma, a palavra viva do Senhor, que é o instrumento a qual nós precisamos nos expor para que a nossa vida ela seja de fato iluminada, transformada, modificada pelas verdades do alto. E antes de lermos, começarmos o primeiro versículo, eu queria te convidar a você fazer uma pergunta ao seu coração. Eu também vou fazer ao meu aqui. Essa é uma palavra para todos nós. E sabe que eles não têm como começar a falar sobre esperança sem pensar um pouco no contexto, né, do nosso dia a dia. Aonde será que eu e você temos colocado as nossas expectativas?
Essa é a primeira pergunta que eu e você vamos fazer ao nosso coração antes de iniciar esse passeio na palavra de Deus, esse estudo acerca da esperança. Porque, sabe, queridos, a Bíblia diz que eu e você precisamos renovar a nossa mente para que a gente experimente a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. E não tem como a gente experimentar essa vontade sem nos enchermos da palavra dele, deixar que essa palavra ela se transforme em vida em nós. Deus ele não quer que eu e você sejamos os ouvintes negligentes, não, ele quer que a gente pratique essa palavra. Então, eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra e não com as notícias que estão acontecendo lá fora. Nós sabemos que o mundo está um caos, está acontecendo tantas coisas nesses últimos meses, estamos um pouco limitados dentro, da nossa casa, mas o nosso Deus ele não está limitado. O nosso Deus ele está disponível para transformar qualquer situação e ele está hoje através dessa palavra reacendendo, acendendo, afogueando no teu coração essa chama da esperança para que você não desfaleça, para que você se ancore na palavra dele, esqueça as coisas que estão lá fora, esqueça o noticiário do inferno. Sabe, queridos, eu e você precisamos ser guiados pela palavra, guiados pelo Espírito de Deus e não pelas notícias do mundo. Então a primeira pergunta que nós começamos refletindo é: onde está a nossa esperança? Onde está a nossa expectativa? E baseado nessa pergunta nós vamos ler um texto maravilhoso que está lá no livro de Jeremias, texto bastante conhecido. No capítulo 29 nós vamos ler o versículo 11, com certeza você já escutou, mas vamos refletir um pouco sobre ele para iniciar o nosso pensamento sobre esperança. E diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então a palavra de Deus, queridos, está dizendo que é o Senhor que sabe os planos que Ele tem ao meu e ao teu respeito. Não é o noticiário do mundo, não é as coisas que estão acontecendo lá fora, não são as situações e as circunstâncias, as tempestades que têm se levantado, que determinam o nosso futuro, que pode determinar a nossa esperança. Precisamos ser muito seletivos quanto àquilo que nós ouvimos, aquilo que nós vemos. É por isso que falamos da renovação da mente. Muito importante para mantermos a nossa esperança alinhada no padrão de Deus e não no padrão do mundo. E aqui no texto que nós lemos do profeta Jeremias, diz que Deus é que sabe os planos para nos fazer prosperar. E esses planos, a Bíblia aqui declara que não nos causa dano. Então, se eu e você ficarmos orientados pelas notícias lá fora, são notícias que não são de Deus. São notícias que trazem até adoecimento para as nossas emoções, e essa não é a vontade de Deus. Deus ele tem paz, ele tem alegria e ele tem prosperidade, ele tem tanta coisa boa para a gente viver mesmo nesse tempo. E esperança, queridos, é algo tão importante na nossa jornada cristã que o próprio apóstolo Paulo falou na carta de 1 Coríntios, no capítulo 13, ele falou, naquele capítulo que fala sobre o amor, ele fala de 3 coisas no final do capítulo que devem permanecer. Ele faz uma lista imensa, mas no final ele coloca 3 coisas importantíssimas e uma delas é a esperança. Como a esperança é importante. Não existe vida de fé sem esperança naquilo que Deus prometeu ao nosso coração. Não existe esperança sem expectativa. E tudo isso, queridos, para mantermos as nossas expectativas, a nossa esperança, a nossa jornada de fé, nós precisamos ancorar tudo isso com a palavra. Porque se nós deixarmos as notícias de fora determinar aquilo que nós iremos fazer, determinar as nossas palavras, então nós teremos sérios problemas. Nós não estaremos usufruindo da esperança que Deus ele tem para a nossa caminhada. E é sobre essa esperança, sobre a esperança cristã, que nós vamos começar pensando através da palavra de Deus, estudando e vendo que Deus ele planejou um tipo de esperança maravilhosa, que é dela que parte todas as coisas. Então vamos dar uma olhada nessa esperança, essa esperança cristã que o Senhor idealizou para a nossa jornada. Eu queria te convidar para você abrir a sua palavra lá na carta de 1 Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 3. E a palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme a sua misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma esperança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece o versículo 7, para que fique comprovado que a fé que vocês têm é mais valiosa do que ouro, que perece, mesmo que refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, esse texto aqui na minha Bíblia, o título do texto diz: Louvor a Deus por uma esperança viva. E essa é a esperança da vida cristã, a base de todas as coisas. Deus, Ele nos resgata por causa da grande misericórdia, Ele nos regenera, Ele nos tirou do império de trevas e nos transportou para um reino de luz, o reino do seu Filho. E nesse reino, queridos, é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse reino não é orientado pelas coisas externas, é orientado pela palavra de Deus, é orientado por tudo aquilo que Ele conquistou, que Cristo conquistou naquela cruz, por mim e por você. E o interessante, sobre essa esperança cristã, que a Bíblia diz aqui, ela diz que eu e você, a palavra de Deus, ela não isenta as dificuldades, as provas, as tempestades que eu e você vamos passar. Ela diz aqui que enquanto nós estamos vivendo, sabemos dessa viva esperança, ela prova de que a nossa fé é firme. E ainda diz mais, diz que nós seremos provados. Mas sabe, queridos, que mesmo que eu e você sejamos tão provados no nosso dia a dia, por causa de coisas que estão acontecendo que às vezes fogem do nosso controle, quando a nossa alma, o nosso entendimento, todo o nosso ser está ancorado na palavra, quando nós decidimos ter uma vida de louvor a Deus, quando nós decidimos exaltá-lo acima de qualquer coisa, quando nós amanhecemos o nosso dia dizendo que Ele é o nosso pastor e que nada nos falta, então eu e você estamos colocando em prática essa viva esperança. Não podemos nos orientar pelas coisas desse mundo. A Bíblia diz que, como começamos falando, a renovação da mente se dá pelo fato de que a vida cristã não pode se conformar com as coisas desse mundo. Então eu e você precisamos declarar essa viva esperança, declarar que eu e você somos mais que vencedores em todas as coisas, que nós podemos todas as coisas porque é Ele que nos fortalece, que maior que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. E quando nós fazemos essas coisas, queridos, nós estamos nos enchendo das verdades dessa viva esperança. E com certeza o nível da nossa esperança naquilo que está dentro do nosso coração aumenta cada vez mais. Porque se Deus deu o seu único filho, que era aquilo que Ele tinha de melhor por todos nós. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma maneira que não se pode descrever em palavras. Se Ele deu o seu filho, que era aquilo que Ele tinha de mais precioso, como Ele não nos daria todas as coisas? Então a nossa esperança cristã, ela se baseia naquilo que Cristo fez pelas nossas vidas, naquilo que nós começamos a desfrutar aqui nessa terra e que continuaremos na eternidade. Essa é a base da nossa esperança cristã. Ela não pode ser abalada porque a palavra de Deus não muda, permanece para sempre. Deus não muda, Ele é bom, Ele é fiel. E Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso. Ele é um Deus cheio de graça, cheio de amor. E nesse tempo eu sei que muitas são as mensagens que a gente recebe e muitas vezes entristece o nosso coração, mas eu e você temos o Senhor e nós podemos pegar muitas vezes essas coisas que vêm para nos entristecer e usarmos como material para oração. Nós podemos declarar, queridos, a palavra de Deus e sermos esses agentes realmente que sabem o valor dessa viva esperança no Senhor. Agora eu e você também podemos fazer conforme a palavra de Deus fala. Nós podemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E
Como nós fazemos isso? E todos nós, queridos, você, eu, cada um na nossa caminhada cristã, nós temos algumas situações que elas marcam bastante. Tem outras situações também que não devem ser desconsideradas, porque todos os dias nós vivemos algo do Senhor. A Bíblia diz que Ele é o nosso provedor, a Bíblia diz que Ele é o nosso bom pastor e que nada nos falta. Então, queridos, todos os dias, hoje você já começou vivendo algo da parte de Deus, um milagre, a provisão, vivendo saúde divina, e Deus é esse Pai amoroso. Então eu e você podemos trazer a memória, porque o mesmo Deus que foi conosco, assim como Davi falou, o mesmo Deus que fez com que eu matasse o leão e o urso, ele será comigo diante do gigante. Eu e você podemos olhar para os gigantes dessa forma, que se levantam no nosso dia a dia. Nós podemos declarar que aquele mesmo Deus que foi conosco naquela situação será agora. Sabe, queridos, não importa o tamanho da dificuldade, não importa qual seja o problema, se hoje você está precisando viver algo do Senhor, em qualquer que seja a área da sua vida, Deus, Ele não muda, Ele é o mesmo. E a sua esperança, ela tem que estar ancorada nele. Então você pode trazer à sua mente essas memórias, esses lugares onde você desfrutou do favor de Deus, onde você desfrutou da graça dele, onde você desfrutou milagres. Isso vai fazer com que o teu coração se encha da verdadeira esperança nele. Nós precisamos visitar sim esses lugares. Não devemos viver no passado, porque deixamos as coisas que para trás ficam e avançamos para que estão adiante dos nossos olhos, mas podemos sim falar dos feitos do Senhor. A Bíblia diz que não podemos esquecer de nenhum dos seus benefícios. E quando nós fazemos isso, quando nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança, então nós também acendemos esse lugar no nosso coração que continua crendo, que continua convicto de que Ele é fiel e que Ele realizará tudo aquilo que Ele nos prometeu. E enquanto, queridos, eu meditava sobre essa palavra para compartilhar nesse tempo, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração 4 características sobre essa nossa jornada cristã, sobre a nossa caminhada de esperança nele. 4 características que nós precisamos exercitar todos os dias, que eu e você precisamos mantê-las firmes, acesas, para que tudo aquilo que está no nosso coração não esmoreça, não chegue o sentimento. O sentimento de desistência vai chegar, mas nós podemos usar a palavra de Deus para rebater esse sentimento. Sabe, queridos, Jesus falou que no mundo nós teremos aflições, mas eu e você precisamos nos colocar em ânimo, nós precisamos nos animar na palavra para que a gente não desfaleça. E a primeira característica que o Senhor colocou no meu coração é acerca do propósito. Eu e você precisamos ter muita clareza acerca do propósito de Deus através das nossas vidas, seja qual for o propósito. Deus, Ele pode ter te chamado para ser, de repente, um professor, de repente um ministro da palavra dele, ser, não sei, tem tantas profissões maravilhosas, né? E Deus, através daquilo que Ele coloca no nosso coração, o projeto de vida, nós precisamos fazer algumas perguntas também. Qual o propósito de Deus para a minha vida? Qual o propósito de Deus para a minha família? E sabe, queridos, para que eu e você tenhamos maior clareza e andamos nesse propósito, para que a gente possa caminhar naquilo que o Senhor projetou para a nossa vida, nós precisamos ter cada vez mais comunhão com o Pai, porque à medida que nós vamos tendo comunhão com Ele, então Ele vai revelando esse propósito e Ele vai nutrindo a nossa esperança para que a gente vá caminhando em direção a isso. Então, o primeiro ponto que o Senhor colocou no meu coração para que a gente pensasse é acerca do propósito. Porque Deus, Ele tem planos de paz, como nós começamos falando no início lá no livro de Jeremias. Mas que planos de paz são esses? Qual é o propósito de Deus? Então eu e você precisamos estar em comunhão com esse Deus, em comunhão com esse Pai, para que esse propósito ele venha à tona. No livro de Provérbios diz que o sábio, ele traz à tona através do discernimento esse propósito de Deus. Mas a sabedoria também só é adquirida na comunhão com o Senhor, na comunhão com a sua palavra, na comunhão com aquilo que Ele traz ao nosso coração, naquilo que o Espírito Santo revela. E assim nós vamos crescendo, queridos, rumo a esse propósito. O segundo ponto, a segunda característica, né, é a perseverança.
Uma vez descoberto o propósito, aí você precisamos perseverar. Nós precisamos exercitar. A perseverança é um exercício. E a Bíblia diz que a perseverança, a minha, a sua, na caminhada cristã, ela precisa ter uma ação completa, ela precisa ter uma ação plena. Então, muitas vezes vai parecer que as coisas estão demorando, vai parecer que nada vai acontecer. Algumas vezes, queridos, a murmuração vai querer bater na nossa porta, mas nós precisamos estar cheios da palavra para rebater com fé. E a perseverança é justamente o ingrediente que vai fazer com que eu e você deixe a nossa esperança fortalecida e a gente não desista das promessas. Perseverança é fundamental na caminhada cristã. Não existe uma vida também de esperança sem a perseverança. Porque, queridos, sem a perseverança nós vamos desistir de uma forma muito fácil. E a Bíblia diz que Deus não nos chamou para que a gente ande conforme as coisas que passaram, mas nós acabamos de ler alguns textos que nos conduziu, que Ele quer que o nosso pensamento esteja nessa viva esperança. E a perseverança que vai nos conduzir nessa jornada, que vai alimentar os nossos dias, que vai encher o nosso coração de força e de vigor. E não vai deixar que a gente coloque o nosso sentimento, o nosso pensamento nas coisas que estão acontecendo lá fora. Então, persevera naquilo que está no teu coração. Não deixa que as coisas lá fora bombardeiem toda a beleza daquilo que o Senhor tem trazido através da palavra para a sua vida, para a sua família, para o seu propósito. Satanás, ele não brinca de ser Satanás, então todos os dias ele vai querer bombardear a nossa perseverança. Ele vai trazer dificuldades para que a gente queira desistir, para que a gente não avance nos planos de Deus, no propósito de Deus na nossa jornada. Mas Deus, ele traz a palavra hoje, queridos, para que eu e você saia desse tempo convictos e com o nosso coração cheio de expectativa, cheio de esperança, para que a gente avance ainda mais naquilo que Ele tem para a nossa caminhada. E uma vida de esperança cristã também é uma vida de constância. E esse é o terceiro ponto que Deus trouxe ao meu coração para compartilhar. Sabe, queridos, Deus, Ele quer que eu e você andemos de forma constante. A Bíblia diz que nós não podemos ser levados de um lado para o outro, que a fé ela não pode ser uma hora crer, uma hora não crer, uma hora duvida, uma hora desconfia, não. A fé é um firme fundamento naquilo que nós estamos esperando, ou seja, aonde está a nossa esperança. Mas eu e você precisamos ser constantes, sabe? Vai durante a nossa vida acontecer muitas coisas que vai querer tirar essa característica da nossa caminhada, vai querer tirar a constância. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, vemos tantas histórias de homens e mulheres que decidiram perseverar. Nós podemos citar aqui várias pessoas que foram constantes, mesmo diante das impossibilidades. Nós vemos Abraão que esperou 25 anos para a promessa se realizar na vida dele. E ele precisou, queridos, tanto de ser perseverante, de manter essa esperança, mas também de ser constante. Já pensou a gente olhar e ver toda a situação desfavorável e mesmo assim a gente ter que continuar? É por isso que a palavra diz que nós precisamos andar nas pegadas do pai Abraão, porque ele perseverou, ele decidiu crer na voz do Senhor. Então não coloca os teus ouvidos ou teu coração nas coisas externas, coloca na palavra, naquilo que vem de Deus, porque certamente você vai se permanecer nesse lugar de constância, você não vai ficar agitado de um lado para o outro. Deus, ele nos chama, queridos, para cada vez mais andarmos num nível de comunhão com Ele, de intimidade com Ele, para que a gente possa discernir muito bem essas coisas que acontecem externamente e não deixar que isso abale a nossa esperança. E constância faz parte daquilo que Deus, Ele quer e deseja fazer nas nossas vidas. Nós precisamos manter, sabe, ter esse compromisso diário. Se eu e você precisamos fazer algo hoje, não deixa para amanhã. Não deixa para amanhã aquilo que você precisa realizar hoje. Cada dia tem uma porção. E nós precisamos realizar essas coisas, precisamos ser perseverantes e precisamos ser constantes. A Bíblia diz que eu e você precisamos ser constantes e abundantes em toda boa obra. Então não deixa que as coisas externas minem
né, essa constância da vida cristã, essa constância de ter intimidade com Deus, de ter o seu momento com Ele, para você manter viva a sua esperança, de você ter o seu devocional com o Senhor, de você render graças a Ele. Não deixa que a sua constância seja abalada pelas coisas externas. É muito importante que a gente não permita que situações tirem, né, aquilo que temos de melhor, que é o Senhor, escutar a sua palavra, orar, né, ter um momento com Ele. Não existe, queridos, nada melhor na nossa caminhada cristã do que estarmos com o nosso Pai, recebermos as instruções dEle e sermos alimentados nessa viva esperança. Então a constância é algo fundamental para manter essas 4 características e a esperança bem acesa. E por último, a 4ª característica, podemos dizer assim, que o Senhor trouxe ao meu coração é a estabilidade, que também tem um pouco a ver com constância, mas a estabilidade no caso daquilo que nós estamos crendo com o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é o nosso homem interior e sabe que ele é o nosso espírito, é a parte que se comunica com Deus. E nós precisamos ter estabilidade para que a gente não deixe que aquilo que nós cremos da palavra de Deus seja minado pelas coisas externas. Deus, ele deseja que a nossa caminhada, ela seja uma caminhada conforme o padrão que ele estabeleceu na palavra. A Bíblia diz que eu e você temos a mente de Cristo. E sabe, queridos, Cristo, ele andava em constância, andava em estabilidade emocional, porque ele cria no Pai. Cristo não andava desesperado, porque ele sabia o Pai que tinha. E eu e você precisamos andar estáveis, queridos, andar com as nossas emoções equilibradas, porque eu e você, através da vida que o Senhor nos deu, através de Cristo, nós podemos sim externar equilíbrio diante das situações, não deixar que nada abale a nossa fé. Então, estabilidade é algo que a gente precisa manter para que a nossa esperança ela não seja minada. Então, eu e você precisamos estar nesse lugar estáveis, sabe? Mesmo que venha qualquer tempestade, mas eu e você vamos estar ancorados na palavra a ponto de não deixar que nada abale aquilo que está no nosso coração. O salmista falou algo muito importante, muito interessante, precioso acerca da esperança. E está lá em Salmos 40, o versículo, a partir do 1 diz assim: coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim. E ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no lugar seguro. Pôs um cântico novo em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. E o 4 diz: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua esperança. E onde tem, depois de tudo isso que ouvimos, ficado nossa esperança? Se até aqui ela estava baseada em homens, em situações, em coisas externas, então, a partir desse momento, nós vamos depositar no Senhor, através da palavra dele que diz que quando fazemos isso, ele firma os nossos pés sobre uma rocha, e essa rocha é Cristo. Então, eu e você não devemos andar inconstantes, não devemos andar desesperados, nós devemos saber onde firmar a nossa esperança. E cristão, o povo de Deus, firma a esperança no Pai que tem, porque o caráter de Deus, queridos, não muda. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é um Pai amoroso, maravilhoso. Sabe, o mundo está um caos, nós estamos vivendo dias difíceis, onde a esperança, queridos, de tanta gente tem sido abalada. Mas nós que já temos a palavra, que temos Cristo, não podemos deixar que essas coisas afetem. Nós precisamos nos manter perseverantes, constantes, nos manter nesse lugar, ancorados na palavra. Eu sei que muitas são as situações e você sentou para ouvir uma palavra de Deus e talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil em alguma área da sua vida, eu não sei, o Senhor sabe, mas confia nele, como nós acabamos de ler nesse salmo. Deposita a tua esperança naquele que pode resolver as tuas causas, naquele que vai te conduzir em triunfo, naquele que vai mudar essa situação. Deus, ele tem algo novo para realizar na tua vida.
Não fica preso àquilo que você tem escutado fora, se prende na palavra de Deus. Eu sei que eu estou repetindo isso várias vezes, mas está muito forte aqui no meu coração. Porque, queridos, tem muita gente nesse tempo perdendo a esperança, perdendo a confiança no Senhor e até colocando palavras, né, de incredulidade. E Deus, ele não quer isso. Nós vemos, a Bíblia conta aquela história dos israelitas. Eles passaram, era para ser uma jornada curta, mas porque aquele povo decidiu murmurar, porque aquele povo decidiu ser tão ingrato, mesmo vivendo tantos milagres. Então eles fizeram ali uma jornada de 40 anos. Mas Deus, ele não quer que eu e você ficamos numa jornada longa para chegar no nosso propósito. Não. Ele quer trabalhar, aperfeiçoar as coisas que ele precisa na nossa caminhada cristã, mas Deus é aquele também que acelera as coisas, ele acelera os processos, ele abre portas, ele coloca caminhos em meio ao deserto, é ele que faz brotar água onde não tem, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele é o nosso El Shaddai, ele é aquele que enche o nosso coração de esperança, uma esperança viva, uma esperança que não é baseada no mundo, nas coisas, uma esperança que é baseada em Cristo. A palavra de Deus, talvez hoje você esteja precisando viver um milagre na sua saúde, um milagre nas suas finanças, eu não sei, mas Deus, ele está através dessa palavra enchendo o teu coração da viva esperança nele. Não deixa que as situações coloquem você para baixo, mas se fortaleça na palavra, se fortaleça no seu Deus, enche a tua casa de louvor e de adoração. Esse é um tempo, queridos, que eu e você precisamos aprofundar cada vez mais a nossa comunhão, para que a gente torne a nossa esperança blindada, sabe? Para que nada possa nos abalar. A palavra de Deus diz lá no Salmo 91 que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa à sombra do Todo-Poderoso e que praga nenhuma chega à tenda dessa pessoa. Então, eu e você que temos Cristo, que temos o Senhor, somos essas pessoas que habitamos no esconderijo do Altíssimo. E isso já é um motivo excelente e extraordinário para que a nossa esperança não seja abalada. Porque nós sabemos, queridos, que podemos dizer que Ele é o nosso Deus e que Ele nos recompensará pela nossa perseverança, pela nossa fé, pela nossa expectativa. Protege mesmo a sua esperança, protege ela nesse lugar que é o teu coração, o teu espírito, se enche da palavra nesse tempo. Nós sabemos, vemos que Jesus, ele respondeu ali a tentação lá no deserto, declarando a palavra. E eu e você precisamos fazer isso, não somente para estarmos cheios dessa viva esperança, mas para que a gente transforme as situações. Nós temos esse poder. Deus, ele criou as coisas falando, e eu e você somos chamados para transformar as realidades falando a palavra de Deus também. Então essa é a nossa esperança, essa é a nossa âncora, essa é a palavra que transforma as nossas vidas. Não é o jornal, não é o caos do mundo, não é o coronavírus, não é a falta, não é isso, porque a nossa realidade em Cristo é que eu e você já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais. Eu e você somos mais que vencedores. E essa é a esperança que faz com que a gente vença o mundo. Porque Cristo venceu e nós podemos vencer através dele. Nós somos um com Cristo, somos o corpo dele nessa terra. E sabe, queridos, ele é o cabeça. No corpo dele não tem defeito. Então eu e você podemos nos apropriar de tudo aquilo que ele fez na cruz. Mas para isso precisamos manter a esperança na palavra, manter a esperança naquilo que ele fez pelas nossas vidas. E eu tenho certeza que depois de todo esse alimento que ele tem trazido ao nosso coração, a nossa esperança vai elevar cada vez mais. Nós não vamos ser desistentes, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos ser aqueles que retrocedem, mas nós vamos continuar avançando rumo àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu creio, queridos, que esse é o tempo onde o Senhor ele está transformando tantas coisas na nossa jornada. E nós já estamos desfrutando de milagres, de provisão, e vamos desfrutar cada vez mais, porque Ele é bom, Ele é fiel, Ele não mudou. E os planos que Ele tem ao nosso respeito são planos de paz. É uma esperança viva que eu e você temos e que carregamos no nosso coração.
E eu queria começar a caminhar para o nosso final nesse tempo maravilhoso e precioso com o Senhor, lendo mais um trecho da palavra de Deus, que é a palavra que norteia, né? Esse tempo é o que norteia as nossas vidas, e está lá em Salmos, no capítulo 63, nós vamos ler, no capítulo 62, versículos 5 e 6. Diz assim: descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. Que declaração maravilhosa. E é com essa declaração que nós vamos caminhar para o fechamento desse tempo. Deus está alertando aqui através do salmista que eu e você precisamos, queridos, descansar, porque é dele que vem a nossa esperança. Ele é o nosso lugar de segurança. Esperança, quando está em Deus, é uma convicção, é uma confiança no nosso coração de que, por mais que se levantem situações adversas, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso lugar de refúgio, Ele é o nosso Deus, é onde nós podemos descansar, é onde nós somos recarregados nas nossas baterias. A Bíblia diz que aqueles que confiam em Deus, eles são renovados. Assim como as águias voam alto, voam acima da tempestade. E Deus, nesse tempo, através da palavra, Ele está injetando mais expectativa, esperança, ânimo no teu coração, porque você vai voar muito além, muito acima dessas situações que têm se levantado na sua vida. Deus, Ele vai fazer coisas novas nesse tempo. Ele vai te trazer novas respostas, novas direções. Ele vai transformar tudo aquilo que aparentemente está desfavorável. Sabe, tudo é possível ao que crê. Então mantenha a tua esperança firme nesse Pai bondoso. E o interessante é que o salmista fala aqui para a sua alma descansar em Deus. E é exatamente isso que eu e você precisamos fazer e vamos fazer. Falar com a nossa alma, sabe, queridos? A nossa alma, ela está num processo, né, de sendo salva, e é através da renovação da nossa mente com a palavra. Então nós precisamos botar a palavra do Senhor para o nosso coração, declarar essa palavra, para que a nossa alma, ela entenda a nossa realidade em Deus, para que ela fique firmada na esperança cristã verdadeira. E o salmista aqui, quando ele fala, né, descanse somente em Deus, ó minha alma. Essa é uma declaração que eu e você podemos fazer todos os dias. Cada vez que as situações, elas queiram parecer desfavoráveis, elas queiram parecer sem solução, eu e você podemos declarar: descansa em Deus, ó minha alma, porque sabemos que dele vem todas as coisas. Eu espero e sei que o Senhor te abençoou com todos esses versículos que acenderam no teu coração acerca da esperança. Mas antes de concluir, eu queria falar com você que está ouvindo essa palavra e que você ainda não fez uma oração no seu coração recebendo Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Existiu um momento aqui, você acompanhou, que falamos que Ele é a viva esperança. E sabe, queridos, para acessarmos tudo aquilo que o Senhor Ele tem para realizar na nossa vida, o propósito, o plano dEle, a transformação da condição, nós precisamos estar enxertados nessa videira verdadeira que é Cristo, que é o Senhor da viva esperança. Então você que ainda não tem Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, ainda não fez essa oração, ainda não entregou a tua vida para Ele, esse é o teu momento. Você pode fazer isso na sua casa. A Bíblia diz que o único parâmetro de Deus é crermos no nosso coração de que Jesus Ele veio e Ele pagou a nossa dívida. Era uma dívida impagável. A minha não tinha como pagar, a sua não tinha como pagar. Mas o Filho de Deus, a viva esperança, veio nessa terra e foi para aquela cruz. E por causa daquele sacrifício, nós podemos ir até Ele, nós podemos pedir perdão pelos nossos pecados e receber a salvação, receber a condição, queridos, de andar nessa viva esperança. Então você pode fazer essa oração hoje, recebê-lo como seu Senhor, como seu Salvador, e a sua vida, queridos, nunca mais será a mesma. Essa é a melhor decisão que você pode fazer. Um dia eu fiz isso e a minha vida foi transformada. E quando nós fazemos isso, Deus não deseja que sejamos religiosos, Ele deseja um relacionamento conosco.
E Cristo é a porta desse relacionamento. E Ele diz: vinde como estás. E eu sei que hoje você vai dar um passo para Ele e Ele está te esperando. Você também que está distante do Senhor, mas que nesse tempo Deus tem trazido tantas mensagens para o teu coração. E você sabe porque sabe que é o seu Pai te chamando de volta para casa. Você precisa estar conectado novamente nessa viva esperança. As coisas lá fora não vão transformar a sua vida, não vão te dar senso de propósito, mas somente o Senhor. E Ele te chama de volta: filho, volta para casa. Então você também pode fazer sua oração se reconectando com o seu Pai novamente. E Deus, Ele tem tempos diferentes para realizar na sua vida, Ele tem coisa nova para fazer. Amém? Eu quero agradecer você que esteve aqui durante esses minutos ouvindo a palavra de Deus. Dizer novamente que compartilha com alguém que precisa ser fortalecido por essas verdades. Fica firme nessa esperança, porque Deus, Ele te chama e Ele te convida para que você ande conforme a palavra, desfrutando de todas as coisas. Deus, Ele não nos chama, queridos, para que a gente esteja à margem daquilo que Ele projetou, mas para que a gente possa desfrutar de todas as coisas. E só podemos fazer isso nessa viva esperança, nessa vida disponível que Deus nos deu através do seu Filho amado. E eu quero te dizer que você é muito especial, você é muito importante para Deus. Não desiste daquilo que está no teu coração. Se enche de esperança nesse tempo, porque logo, logo todas as coisas estarão normais, naturalmente falando, porque estamos em Cristo, mas nós voltaremos, digamos assim, para a normalidade das coisas, com o nosso coração muito mais cheio de esperança, cheio de vigor, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que você fique na paz, que você seja abençoado na prática dessa palavra, porque cada vez que eu e você colocamos a palavra de Deus na prática, no nosso dia a dia, é dessa forma que a nossa vida é transformada. Deus não nos quer obesos de conhecimento, Ele nos quer praticando a palavra e também compartilhando essa palavra com outras pessoas, aquilo que vai nos transformando. Nós precisamos também ser uma bênção para as outras pessoas. Seja também um porta-voz da esperança de Deus. Leve boas notícias para as pessoas. Seja um porta-voz do céu. E com certeza o Senhor vai contigo, Ele vai colocar as palavras dEle na sua boca. E você vai ser um canal, um instrumento de Deus poderoso nessa terra. Vamos encerrar orando, é claro, ao Senhor, agradecendo por esse tempo, agradecendo pela palavra. Que você feche os seus olhos, agora vamos falar com o Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor acendeu, o Senhor vivificou essa esperança da nossa caminhada cristã. Nós sabemos que não estamos aqui à toa, que existe um propósito para as nossas vidas. E nós queremos te dizer, Pai, que não desistiremos daquilo que o Senhor projetou para a nossa jornada. Nós queremos te dizer, Pai, que não desistiremos de perseverar. Nós seremos estáveis, seremos constantes, caminharemos rumo ao propósito que o Senhor especificou para a nossa vida. Não deixaremos que as coisas externas atrapalhem aquilo que o Senhor projetou para a nossa caminhada. Nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e nós queremos te dizer que colocaremos essa palavra em prática. Nós não vamos deixar que a murmuração chegue nos nossos lábios, mas nós vamos declarar a tua palavra, porque estamos certos de em quem nós estamos crendo. Sabemos que o Senhor é aquele que faz nova todas as coisas, é aquele que nos vivifica, que nos transforma, que nos restaura. E nós te agradecemos, Pai, e cremos na frutificação da sua palavra. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer por cada irmão que recebeu essa mensagem, por cada pessoa que nasceu de novo, porque nós sabemos que existe um propósito eterno no teu coração para esse tempo. Eu quero te agradecer, Senhor, e declarar todas as bênçãos espirituais que o Senhor já dispensou para a vida dos meus irmãos, chegando na mão de cada um deles, Senhor, atendendo cada uma das necessidades que eles precisam nesse tempo. O Senhor conhece a vida de cada um e sabe tudo aquilo que eles têm colocado diante de ti. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, obrigado por estarmos juntos nesse tempo, compartilhando a palavra de Deus. Fica na paz
que a tua casa ela seja dia após dia protegida, abençoada e guardada pelas mãos do Senhor, que é aquele que nos guia em paz, em alegria e em esperança. Fica na paz. Tchau, tchau.